Então, bom dia a todos e todas, né, para mais uma oficina, né, de preparação do PDP, que vocês todos sabem que o governo está cada vez mais apertando no sentido de a gente ser mais específico nas nossas necessidades, né? Por isso que eles criaram o PNDP, e por isso a gente todo ano tem que fazer esse PDP, que é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Em cima disso é que está movimentando tudo. Licença capacitação, afastamento, as capacitações, todas já tem que estar prevista, não a capacitação em si, mas a necessidade, que é diferente. Né? Que o governo não prioriza a questão do nome da capacitação, não é o objetivo principal, e sim a necessidade que a instituição precisa do servidor se capacitar em alguma área específica. Né? Então, vocês vão ver que eu vou mostrar pelo sistema que a gente utiliza desde o ano passado, o CIPAG Web, que a primeira pergunta é a pergunta-chave e é prioridade. Você tem que responder a primeira pergunta, não pode passar sem responder aquela primeira pergunta. E tem várias outras perguntas, principalmente a pergunta nome do curso. Não é prioridade, porque se você não souber, não tem importância. Agora você tem que saber qual é a necessidade e a instituição, e que tem que estar alinhado com a necessidade da instituição, né? Através do PDI, tanto é que é o planejamento estratégico. Então, a gente tem que alinhar esses dois, o PDP com o PDI. Então, para isso, o ano passado a gente iniciou com esse sistema, o CIPAG Web, só que foi muito em cima, não deu para a gente preparar essa oficina. O que aconteceu? Não é tão fácil assim, não, eu vou falar da necessidade. Não é tão fácil, eu vou mostrar a vocês. Eles querem que a gente responda 3 perguntas nessa primeira pergunta do PDP, que é o que as pessoas necessitam, do que serão capazes se for atendido sua necessidade e que resultado isso trará para a organização. São essas 3 perguntas que eu vou mostrar. Antes de entrar no CIPAG Web, eu preparei uma planilhazinha para a gente responder isso. Está lá no site. Se vocês quiserem, pode baixar depois. Por quê? Porque qual é o objetivo? É os servidores com o chefe do setor, o chefe da unidade, se reunirem, né, e começar a planejar quais são as necessidades, vamos dizer, capacitação. Quais são as necessidades que eu, Célia e Larissa está precisando para atender a instituição? Então, a gente vai se reunir, através dessa planilhazinha, a gente vai elaborar, né, as necessidades, e aí lançar no PDP, no sistema CIPAG, certo? Então, por isso que a gente está fazendo essas oficinas, para ajudar nesse sentido. Porque ano passado, como não aconteceu isso, o que aconteceu? Não é tão fácil a gente preencher essa necessidade. Tinha necessidades assim muito genéricas, ou então a pessoa chegava a dizer, não, eu preciso de um curso de licença capacitação, de legislação, vamos dizer. Né? Mas não é isso que eles querem. Ele quer que você identifique a necessidade, responda a pergunta. Eu vou mostrar, né, através dessa planilha, para depois a gente entrar no sistema propriamente dito. Mas antes de começar, né, antes de apresentar essa planilha, eu vou fazer a primeira apresentação, né, falar um pouco do PDP, da nossa oficina. Eita, né, se não. E aí eu vou pedir a vocês que, se tiver... deixa eu abrir a tela aqui, a apresentação. Compartilhar. Pronto. Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Esse é o nosso Plano de Desenvolvimento de Pessoas, PDP, para 2022. Todo ano a gente tem que fazer esse plano, né, e deve ser elaborado anualmente pelos órgãos, né, entidade da administração pública, federal, direta, autárquica e fundacional. E tem como finalidade esse PDP o que? Elencar as ações de desenvolvimento necessárias à consecução dos objetivos estratégicos, né, do IFAO, na realidade. Então, ele iniciou através da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, que é o PNDP, que foi reestruturado em virtude da publicação do Decreto 9.991, de 2019,
que dispõe sobre a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Então, foi através desse decreto que foi elaborado o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, no âmbito da administração pública, para regulamentar o dispositivo da Lei 8.112, principalmente quanto às licenças e afastamento para ações de desenvolvimento. Porque antigamente se o curso pelo menos tivesse alinhado com o PDI da instituição, você podia tirar uma licença de capacitação. Só que agora não, tem que estar no PDP também. Então, por isso, esse trabalho de a gente fazer esse plano de desenvolvimento bem amarrado. Por quê? Porque para não ter dificuldade no próximo ano, e eles estão cada vez mais, como é que se diz, exigindo da gente uma resposta mais objetiva. Então, por isso que a gente precisa trabalhar o PDP, é importante. Por quê? Porque aí a gente faz esse ano para o próximo ano, o PDP. E quando a pessoa vai se afastar, tirar uma licença, tem que existir a necessidade específica para aquela licença, para aquele afastamento. Por isso que a gente precisa ter bastante cuidado para depois não se prejudicar lá na frente. Porque às vezes a gente só lembra do PDP quando vai pedir uma licença ou vai se afastar, aí a pessoa vai ver, mas tem o PDP? Aí é aquela correria. Então, através do decreto 9.991, de 28 de agosto, né? Eita. Volta. Né, ele regulamentou o dispositivo da Lei 8.112 e a Instrução Normativa 201, que dispõe sobre os critérios e procedimentos específicos para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, que trata o decreto 9.991. Então, a Instrução Normativa, ela criou, né, os critérios e procedimentos, porque eles lançaram o PNDP, criando o PDP, e depois eles lançaram a Instrução Normativa 201, criando os critérios e procedimentos, como, tanto é que hoje você, para tirar a licença, tem que estar no PDP, né? Existe aqueles critérios de interstício entre uma licença e outra, então eles regulamentaram, né, o PNDP, através da Instrução Normativa. Qual a importância estratégica do PDP para a administração pública? Então, tem 4. Primeiro, alinhar as ações de desenvolvimento e a estratégia do órgão ou da entidade. Então, é um dos objetivos estratégicos, o PDP tem que estar alinhado com o PDI do IFAL. Então, tem que alinhar. Então, tanto é por isso que precisa se reunir, porque aí, vamos dizer, os chefes, os coordenadores, gestores, vão, em cima do PDI, quais são as estratégias do órgão, né, que precisa ser atingida. Então, através disso, cria-se a necessidade e vai responder a primeira pergunta que o PDP solicita. Outra é atender às necessidades administrativas, operacionais, táticas e estratégicas vigentes e futuras. Então, é pensar hoje, o que é que precisa hoje e o que é que precisa amanhã. Estabelecer objetivos, metas institucionais como referência para o planejamento das ações de desenvolvimento. Então, cada vez mais, eles exigem o quê? Planejamento da ação, não é só fazer por fazer. Não, eu quero aquele curso, porque aquele curso é bom. Então, eu vou fazer aquele curso. Não. Tem que ter um planejamento das ações de desenvolvimento. Né? É aquela coisa de a gente precisa começar a criar a trilha de aprendizagem. O que é que precisa para a gente atingir tal necessidade? Então, precisa de curso A, B e C. Pronto, então essa vai ser essa trilha para aquele servidor, para aquela unidade institucional, para aquele setor. Então, precisa ter esse planejamento agora. Cada vez mais ele exige isso, né? E preparar os servidores para as mudanças, né, de cenários internos e externos do órgão ou entidade. Então, o servidor tem que estar preparado. Eu estou trabalhando no setor, mas vamos dizer que é exigido, né, pela necessidade ir para outra unidade, outro setor, e eu tenho que estar preparado para isso e não ficar, não sei não, de nada não. Eu só sei digitar nota. E aí precisa de outra situação, né, que você vai precisar fazer planilha. Não sei não, porque a única coisa que eu aprendi foi isso, acabou. Não. Né? Hoje em dia está muito dinâmico. Você faz uma coisa hoje aqui, amanhã você pode... A instituição está precisando de você em outra área e você fica limitado. Então, ele já prepara o servidor para as mudanças de cenários, né, que
ocorre, né? Nada é permanente, tudo é dinâmico. Então, a gente também precisa ter essa visão. Qual é o passo a passo para a elaboração do PDP? Né? Primeiro, a identificação de necessidade. A gente precisa identificar, por isso que a primeira pergunta é a chave. Se errar a primeira pergunta, vamos dizer, esse formulário, o primeiro, vamos dizer, que a pessoa vai preencher, pode, assim, perder muito sentido, porque a primeira pergunta é a principal, depois eu vou mostrar a vocês. Então, primeiro, a chefia imediata reúne com suas equipes, discute coletivamente sobre a necessidade da equipe e dos membros da equipe. Por isso a gente está fazendo as oficinas, porque os gestores agora vão também precisar estar junto da equipe para discutir quais são as necessidades que o meu setor ou a minha unidade precisa para a gente alavancar, para a gente continuar, né, para crescer, para fazer essa trilha de aprendizagem. Aí o servidor representante resiste às necessidades, né, e o chefe imediato preenche no sistema CIPAG as necessidades identificadas. Por isso que depois eu vou mostrar a planilhazinha, porque aí as pessoas unidas, não precisa todo mundo. Se alguém, não, mas eu quero também preencher, tá, tranquilo. Mas o que a gente está pedindo porque o ano passado teve muita necessidade repetida. E aí o que acontece? Dá mais retrabalho para quando a gente vai homologar, quando a gente vai aglutinar quais são as necessidades principais. Então, por isso que a gente está fazendo as oficinas, para quê? Para ter essa maior união, trabalho em equipe, e um servidor representante resiste à necessidade e o chefe vai e resiste no CIPAG as necessidades identificadas, para não ficar repetindo a mesma necessidade que aconteceu ano passado. Aí, continuando, a CDCP com a DGP analisa e prioriza as necessidades registradas, foi o que a gente fez o ano passado, vinha muita necessidade repetida, ou então necessidade que não tinha nada a ver com a situação, então a gente teve que priorizar as necessidades e registrar as necessidades. Registro no portal CIPEC as necessidades devidas do PDP, porque assim, está lá no CIPAG. O que vocês vão fazer? Vão preencher no CIPAG. A gente vai analisar no CIPAG e vai jogar para o CIPEC, que é o sistema do governo. Aí vem a homologação do PDP. A gente consolida as informações do PDP, tem que consolidar, revisar, e depois envia para homologação pela autoridade máxima do IFAL, que é o reitor. E, a partir daí, ele devolve o PDP e a gente envia o PDP ao CIPEC, que a gente tem até o dia 30 de setembro para fazer isso, para enviar já tudo pronto para o CIPEC, porque aí eles vão analisar, vai passar para a escola de governo e aí continua o procedimento, até ter a devolutiva. Então, o objetivo dessa nossa oficina tem como objetivo o quê? Auxiliar as unidades administrativas do IFAL a identificar suas necessidades de desenvolvimento e realizarem o preenchimento das informações que farão parte do PDP no sistema do CIPEC. Então, basicamente, a oficina é para isso, para identificar a necessidade, para a gente não ter o primeiro retrabalho, quando a gente for avaliar, e segundo, no próximo ano, não ter dificuldade de, assim, liberar um servidor, porque não existe aquela necessidade, ou aquela necessidade não foi específica, porque cada vez mais eles estão cobrando da gente que a necessidade siga essas orientações que depois eu vou mostrar a vocês, antes do sistema. Para quê? Para a gente ter, porque um dos objetivos é o quê? Como ele tem uma escola de governo, que é a ENAP, então, se a necessidade está bem desenvolvida, bem trabalhada, se a ENAP não tem aquele curso, ele vai preparar aquele curso para a instituição. E aí a gente vai ter o curso especificamente como a gente pediu. Por isso que a necessidade tem que estar bem desenvolvida. Aí, o campo de preenchimento do PDP. Então, eu botei, o primeiro campo é esse. Que necessidade de desenvolvimento a unidade possui? Vocês vão ver lá quando eu mostrar no sistema, esse é obrigatório. Então, para construir o plano de desenvolvimento de pessoas da unidade, é preciso definir quais ações de desenvolvimento são necessárias para a melhoria do desempenho do servidor, na execução das atividades e processos de trabalho da unidade. Nesse intuito, é importante identificar quais conhecimentos, habilidades ou conduta dos servidores precisam ser aprimoradas. Por isso que eles estão cada vez mais pedindo que a gente especifique a necessidade de desenvolvimento. Por quê? Porque precisa identificar conhecimento, habilidade e conduta do servidor, que precisa ser aprimorado. Porque, às vezes, a gente acaba assim, não, eu sempre fiz aquele serviço a vida toda.
Mas hoje em dia, com tecnologia, está mudando tudo. Então, o que é que eu preciso para melhorar aquele meu trabalho? Né? Qual a habilidade que eu preciso melhorar? Então, para isso, serve essa primeira pergunta. E ele ainda diz mais, a necessidade é o quê? Uma lacuna entre o desempenho esperado e o desempenho atual. Considere aspectos atuais do desempenho que precisam ser resolvidos ou melhorados por uma ação de desenvolvimento. E essas informações devem ainda fornecer claro entendimento dos resultados organizacionais associados na superação desse ato de performance. Vocês vão ver, quando eu mostrar a tabela, como ele amarra essa primeira pergunta. Aqui está o exemplo, mas eu vou abrir depois outro para fazer para vocês verem. Né? Isso saiu no manual do CIPEC, né? Porque as orientações, né? Porque eles mandam orientações como deve ser preenchido o PDP. Nada disso é criação nossa. A gente só está repassando o que o governo, né, passou para a gente como manual, né, explicando. Então, basicamente, é isso. Está aqui. Para responder essa pergunta, você tem que responder o que as pessoas necessitam, do que serão capazes se for atendido sua necessidade e que resultado isso trará para a organização. Então, ele explica aqui, mas eu vou passar porque eu vou explicar e vou fazer um exemplo para mostrar a vocês. Então, veja só. Então, no final, ele bota aqui um exemplo. Posso fazer uma pergunta? Pode, diga aí. Quem faz essas perguntas? O que as pessoas necessitam? É o nosso chefe imediato, é o campus, é a reitoria? Não, mas aí é que tá. Não é que ninguém vai fazer essa pergunta. Eu vou no site, tem essa mesma planilha para preencher. Vocês se reúnem, vamos dizer, cada um vai ter a sua metodologia. Vamos dizer, o chefe do setor vai reunir com todos do grupo e vão desenvolver quais são as necessidades daquele grupo, daquela unidade ou do campus. Vai depender de como vocês vão trabalhar. Né? Vocês vão trabalhar... não, a gente vai trabalhar as necessidades do campus Marechal Deodoro. Então, vai ter um grupo, fazer uma oficina grande e cada um vai discutindo quais são as necessidades. Eu acho que é muito, assim, muito genérico. É mais interessante diminuir. Então, vamos dizer, o departamento de ensino, né? Se reúne com sua equipe e vê o que as pessoas necessitam, do que serão capazes, se for atendida, e qual é o resultado. E elege uma pessoa para ir respondendo, para depois jogar no CIPEG, no sistema. Agora me veio um branco. CIPAG. CIPAG Web, né? Mas aí um servidor chega e diz assim, não, mas eu quero responder a minha necessidade. Tudo bem, a sua necessidade está contemplada na necessidade da instituição? Tá, então ele pode responder também. Não quer dizer, não, então o servidor não pode responder, só uma pessoa pode responder. Não, pode responder. A grande questão é ter o cuidado para não repetir, porque foi o que aconteceu ano passado, né? Várias necessidades vieram repetidas. Por quê? Porque, vamos dizer, um setor que tem 10 servidores, aí cada servidor ele precisa, botou uma necessidade, eu quero me aprofundar na lei 8.112. Né? Aí botou botou 2, botou 3, a mesma necessidade, e não precisaria se tivesse feito um grupo, porque uma já atende para todos. Né? E aí, nesse caso, vamos dizer, se o chefe for, como é que se diz, preencher, ele pode até preencher e botar. Lá no final, vocês vão ver, tem quantidade. Não, 10 servidores pediram essa necessidade, eu vou lá e boto 10 servidores. Pronto. Não precisa ninguém mais colocar a mesma necessidade, porque já vai atender. É por isso que a gente está fazendo essas oficinas, né? Para não acontecer isso que aconteceu o ano passado. Seria a sua dúvida? Eu não sei. Não, mais ou menos. Eu, Ana Leide, eu sou do Campus Marechal. Eu perdi o comecinho. E aí a minha pergunta é como é que tudo isso se estrutura? No começo do ano, o campus se organiza e as pessoas que vão dizendo... Não, a questão é interessante, porque tem o PDI, né? É interessante que o governo, a unidade se estruture já no começo, só que não aconteceu. O que é que vai acontecer? A gente vai ter que se estruturar agora, vamos ter que se reunir, ver, porque a gente tem um prazo para entregar esse PDP até 30 de setembro. Parte de segunda-feira, o sistema, o CIPAG Web, vai estar aberto. Então, é interessante, por isso que a gente está fazendo oficina. Vocês já começarem a se mobilizar, sentar e começar, pode ser até individualmente, pensar, preencher a planilha, depois junta todo mundo, diz quais são as necessidades que estão
né, combinando com a necessidade da instituição, e elege uma pessoa para digitar, né, como é que se diz? Colocar no Cipag Web. E aí, pronto, a partir do momento que você... Eu vou mostrar depois o Cipag Web, o sistema. A partir do momento que você salva, pronto, a gente já recebe as informações. Depois é que a gente analisa. Quando termina o prazo, né, que vai ser, eu acho que uns 15 dias, depois eu vou dar uma olhada, termina o prazo, a gente fecha e vai analisar todo o PDP, né, compilar todas as informações para depois jogar no CIAP, no CIPEC, no sistema deles, e aí pedir ao reitor autorização. Autorizando, a gente envia finalmente, né, finalizando o processo. Basicamente é isso. Está entendendo? Mas isso pode já começar. O que a gente pensa terminando esse ano, vamos dizer, no próximo ano, a gente já pode começar a preparar isso, né? Quais são as necessidades para 2023. Porque esse PDP é para 2022. Respondi? Tá, ok, obrigada. Nada. Deixa eu continuar, então. Então, essa as 3 perguntas que vai ser respondida que eu vou mostrar antes de mostrar o sistema. Então, essa é a parte que eu saio e vou mostrar o que para a gente fazer um exercício rapidinho, para depois mostrar o sistema. Pronto. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Tá bom aqui? Dá para todo mundo enxergar? Sim. Pronto. Então, eu fiz essa planilha, está lá no site do IFAO, na divulgação dessa oficina. Por quê? Porque não é tão fácil, né, a gente preencher, porque ele pede muita coisinha. Você vê, ele pede o que as pessoas necessitam, aí tem, nessa primeira pergunta, tem o esforço de aprendizagem, o objetivo de aprendizagem. Aí depois, do que serão capazes se for atendida a sua necessidade em relação à capacidade humana. E que resultado isso trará para a organização? É o resultado organizacional, né? Então, ele bota um exemplo aqui, porque é outra coisa. Eles sugerem que a gente use todos um desses verbos aqui. Lógico, se aparecer uma necessidade que precisa usar outro verbo, pode usar. Só que lembrar que a gente tem que começar a necessidade com um verbo. É o que ele bota aqui. Então, exemplo de necessidade. O que as pessoas necessitam? Aí ele bota um verbo que indica o esforço necessário para aprender sobre determinado conteúdo. Então, ele botou o verbo aplicar. Né? Então, o objetivo da aprendizagem. Um tema geral com indicação de um recorte de interesse que será aprendido. Então, como foi que ele botou no exemplo? Então, veja só, o esforço é aplicar o objeto de aprendizagem, normas de desenvolvimento sustentável em contratos administrativos e ações rotineiras do órgão. Esse é o objetivo de aprendizagem. Esse é o objetivo que precisa atingir, né? O que as pessoas necessitam. Do que serão capazes se for atendida a necessidade? Então, ele bota a capacidade humana. Aí ele bota de livre indicação de acordo com a maturidade da organização, interesse específico na capacidade a desenvolver. Pode ser usado indicação de competência, de comportamentos esperado para função, cargo, resultado ao nível. Edson. Diga. Tem uma pergunta aqui da Roselane. Ela quer saber se as necessidades forem diferentes no mesmo setor, como é que fica? Aí coloca, assim, se está alinhado à necessidade do setor, da instituição, coloca mais de uma necessidade. Não precisa ser, não tem que ser uma necessidade. Vamos dizer que apareceu daquele setor 10 necessidades. Né? Coloca as 10 necessidades, sem problema nenhum. A questão é não repetir a necessidade. Vamos dizer, tem a mesma necessidade 5 vezes. Então, só coloca uma, se aparecer repetido. Né? E por isso que precisa avaliar isso, né? Porque até dependendo da situação, tem algumas necessidades que são parecidas que você pode responder numa pergunta só. Né? Mas por isso que precisa desse estudo antes. Então, continuando. Do que serão capazes? Então, no exemplo, para gerir contratos que atendam aos resultados da A3P e usar materiais e recursos naturais de modo racional. Essa é a capacidade humana que essa necessidade vai atingir. E que resultado isso trará para a organização? Aí ele bota também, né, resultado organizacional, de livre indicação, de acordo com a maturidade da organização, em ter listados e claros quais resultados perseguem. Pode ser usado resultados estipulados
e presentes em planejamentos, mapas e objetivos institucionais em qualquer nível. Está vendo que ele bota aqui, ó, podem ser usados resultados estipulados e presentes em planejamentos, quer dizer, você tem que planejar antes, pelo menos parar e dizer, não, o que é que eu vou precisar? Qual é o resultado que a empresa, a instituição, o IFA, o Campus Marechal, né, o Campus Batalha, Cururipe, precisa, qual é o resultado que ele precisa agora, com essa necessidade, vai atingir? Aí ele bota aqui a resposta, né? Alcançando a redução de 35% do consumo de papel, ou então redução dos custos em cartucho em 20%. Vê que ele estipula, aí ele bota até porcentagem do resultado organizacional, em cima daquela necessidade que vai atingir. Aí vamos lá, eu vou fazer um exemplozinho mais fácil, porque esse, quando eles mandaram, esse foi o exemplo que eles botaram, né, no manual, né? Então, eu vou fazer um bem mais rapidinho. Então, veja só. Então, a primeira pergunta, o que as pessoas necessitam? Né? Como pode ser indicado? Então, esforço de aprendizagem. Qual seria o esforço de aprendizagem? Eu vou usar o verbo criar. Fica. Botei no lugar errado. Criar. Eu vou criar o quê? Qual é o objetivo da aprendizagem? Documentos sem erros ortográficos. Vou botar assim. Documentos sem erros ortográficos. Então, esse é o objetivo da aprendizagem. Qual seria, então, a segunda pergunta? Do que serão capazes se for atendida a sua necessidade? Aí é o quê? Como seria a capacidade para eu fazer isso? É o quê? Seguir as normas, seguindo as normas de redação oficial. Porque eu posso fazer um documento sem erro ortográfico, mas sem seguir norma nenhuma, né? Da minha vontade, só não vai ter erro ortográfico, não. Então, o que é que eu preciso? Seguir uma norma. Qual seria? Esse seria o critério, na realidade. Qual seria o critério? Seguir a norma da redação oficial. E qual é o resultado organizacional? Aí eu poderia botar assim: o que é que a instituição quer? Evitar o retrabalho, evitando, para completar aqui, evitando o retrabalho e de produção do documento. O retrabalho, o aumento do tempo de produção de um documento. Pronto. Então, a necessidade seria essa: criar documentos sem erros ortográficos, seguindo as normas de redação oficial, evitando o retrabalho e o aumento do tempo de produção de um documento. Pronto. Isso seria, respondendo a pergunta, qual seria o curso que a gente botaria aqui? Um curso de redação oficial, né? Que ele responde a essa necessidade, ou outros cursos nessa área, né, de redação, de preparação de documentos, alguma coisa nesse sentido, atenderia a essa necessidade. Deu para entender aí como é que responde a pergunta? Que agora a gente vai entrar no sistema. Alguma dúvida até aí? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Eu vou passar agora para o sistema, porque aí é o que vocês vão começar a trabalhar, certo? Então, vamos lá para o sistema. Pronto. Estão vendo aí o Cipag Web? Sim. Aí você bota... Veja só, quando você não... a primeira, eu já estou cadastrado, então vou botar o e-mail e senha. Quem não está cadastrado, vai aqui, ó, não estou cadastrado. Aí ele vai abrir isso aqui, aí vai botar um e-mail institucional, né? E aí ele vai enviar o código. Aí a gente manda para enviar o código. Ele vai enviar para o e-mail institucional. Aí com esse código,
Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aqui? Estão conseguindo enxergar? Pronto. Com esse código, aí você vai validar. Então, você vai botar o código e inserir o seu CPF. Aí, validando o código, aí você vai receber um novo e-mail, né, com uma senha de verificação. Aí você vai colocar a senha, você receberá a mensagem que o cadastro foi efetuado com sucesso, será enviado uma senha provisória por e-mail. Aí, nessa aí, acessa o sistema digitando seu e-mail e nova senha provisória. Aí você vai colocar teu e-mail e a senha que eles mandaram para o teu e-mail. Aí vai ser direcionado para uma tela que é o termo de uso. Vai aparecer essa telinha aqui, termo de uso. Informações gerais, ele vai falar quais são as informações, que tem privacidade, não sei o quê. É interessante ler, né? Role a barra lateral direita até o final do texto, os termos de uso, é interessante ler, porque ele tem várias informações interessantes. E vai aceitar aqui, aceitar termo de uso. Aí o sistema vai pedir para você alterar a senha, né? Porque essa é a senha provisória. Você vai botar a senha que você recebeu e vai colocar a nova senha aqui e vai alterar a senha. Ao clicar em alterar a senha, você receberá a mensagem senha alterada. Senha alterada. Você botou a senha que você recebeu, a nova senha que você está criando, e redigir a senha e vai botar a senha alterada. E aí você vai entrar, a gente volta de novo, e aí você já está cadastrado. Vou voltar. E aí você vai botar a sua senha que você criou. Então, vamos lá. Edson.moreno, IFAO, e a senha. Pronto. Aí vai aparecer aqui o seu perfil, o seu dado, a sua senha. Se você também quiser depois alterar de novo, você pode alterar de novo, né? E os dados funcionais aqui, lotação, exercício, nível de referência, tal, tudo normal. Outra coisa que a gente sempre sugere, dê uma olhada se está no sistema certo, IFAO. Porque se você clicar aqui, você vai aparecer que tem vários, porque esse sistema, vários institutos estão utilizando, inclusive o nosso. Então, é bom a gente sempre olhar, né? Ele sempre aparece no nosso, né? Mas vai que apareça em outro, né? Então, clica aqui e muda o sistema. Mas se está no IFAO, é o nosso. Então, a gente volta para cá, vai descendo e vai entrar aqui em desenvolvimento. Veja só. A primeira pergunta aqui, o asterisco, que é obrigatório, né? Então, você tem que responder essa pergunta. Aqui ele dá uma ajuda, se você quiser, né? Como é que eu vou fazer? Vou responder essa pergunta. Ele bota aqui, considere aspectos atuais de desempenho que precisam ser resolvidos ou melhorados por uma ação de desenvolvimento. Caso tenha dúvidas sobre como definir, dê uma olhada no guia para a elaboração do PDP. No site também tem esse guia, né? Ele, na divulgação da oficina, tem esse guia. Você dá uma olhadazinha lá que tem até os anexos falando das necessidades, tudo direitinho. Então, olha só. Eles já atualizaram, veja só. Aqui tem algumas opções, né? Aqui tem algumas, como é que se diz? Opções para você escolher, né? Mas vamos dizer, não tem nenhuma dessas opções aqui que eu queira, né? Que eu, assim, não... depois que foi discutido, né, ou no campus, ou no setor, apareceu uma necessidade diferente dessas aqui, certo? Aí, o que você vai fazer? Você vai criar uma nova necessidade. Aí ele vai abrir essa tela e você aqui vai digitar a necessidade, certo? Então, a partir do momento que você digitar essa necessidade, desenvolver uma nova... vamos botar qualquer coisa aqui, né? Que aí eu... Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer.
Aplicar, ou só para mostrar a vocês. Aplicar conhecimentos, referente às novas tecnologias. E aí, blá, 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 blá. Vai ter que responder aquelas 3 perguntas. Só para mostrar a vocês, depois eu cancelo. Aí, tecnologias. Pessoal, rapidinho, só para avisar que a lista de frequência está aqui no chat, tá? Por favor, assinar. Tecnologias. Aí pronto, aí eu respondi a pergunta, né? E adicionei aqui. Aí ele vai botar, sua necessidade foi adicionada, clique com o botão aplicar. Aí vai aparecer aqui a necessidade, né? E aí você continua. Aí vamos lá. Quais dados atuais ajudam a embasar essa necessidade? Vê que não é obrigatório. Mas ele coloca aqui, né? Descreva brevemente os comportamentos e casos observáveis que demonstram a importância e diferença que sua ação de desenvolvimento terá nesse público. Então, se você tiver, né, quais são os dados que vão embasar essa sua necessidade, aí você coloca aqui. Se não, pode deixar em branco. Essa necessidade está associada a qual competência? Então, aqui ele tem as opções. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, essa necessidade que eu coloquei aqui. Vou dizer aqui, vamos... Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver se tem. Pronto, mentalidade digital, eu vou botar. Né? Então, pode ser mais de uma, né? Que são a competência. Essa necessidade vai atingir que competência? Mentalidade digital, e aí você pode colocar outras, inovação, né? Isso que tem a relação com a necessidade que você colocou lá, a competência daquela necessidade. Por isso que é bom ser trabalhado antes. Então, veja só. Aí ele pede para prosseguir. Aí você continua. Temática macro, né? Ele é obrigatória também, né? E ele bota aqui, ó, são áreas de conhecimento e não áreas de atuação do órgão. Quais são as áreas de conhecimento que essa necessidade vai precisar, né? Qual a área de conhecimento que é dessa necessidade que você colocou? Então, vamos ver a área de conhecimento, ciência da computação, ou ciência da informação, alguma coisa nesse sentido. Aí, subtemática, não é obrigatório, mas tem a opção. Se você tiver a subtemática, porque às vezes divide em matemática da computação, né? Porque dependendo da sua necessidade, né, muito específica, então você vai criando a temática, você vai botando a temática, a subtemática, mas se não tiver, não é obrigatório. E aí, caso essa necessidade não se encaixe em nenhuma das temáticas, macro, que é a primeira, ou subtemática apresentadas, informe aqui. Aí você vai descrever. Área temática, sistema estruturadores. Os sistemas estruturadores referem-se à organização administrativa da administração pública federal. São mecanismos de suporte auxiliares à atividade de desempenho pelos órgãos setoriais, unidades responsáveis em cada órgão ou entidade, sob a coordenação e supervisão de um órgão central. São exemplos: CIPEC, CIORG, SIG, Sistema de Planejamento, Orçamento Federal, Sistema de Ouvidoria. Então, os sistemas estruturantes, né, aí você vai, mais geral. Então, aquela que eu coloquei, aí seria basicamente o quê? Deixa eu ver. Tecnologia da informação e comunicação. Seria o sistema, a área temática, né? Sistema estruturante, que vai englobar tudo. Prosseguir. Aí aquele pega, qual é o tipo de aprendizagem? Né? Eu posso fazer esse que eu estou pedindo, pode ser um curso, né? Se for um curso, eu posso colocar e você pode botar mais de um item. Ah, não, mas pode aparecer um workshop também, eu querer fazer. Então, onde é que está aqui? Está em eventos. Aí você vai aqui em eventos, ele vai abrir uma abazinha aqui, ó.
workshops. Aí eu boto workshop. Aí eu digo, eita, mas pode aparecer uma oficina também dessa área? Pode colocar também. Ou se não, se for só curso, você só bota curso. Quase lá. Aí está já terminando. E aí vem, pronto, é o que eu queria, tá vendo? O título deve refletir a necessidade informada. Caso a ação não possua um título formal, pode ser atribuído um título informal, gerenciamento de projetos. Isso é por isso que a gente tem que planejar, né? Então, em cima daquela necessidade, se tiver um título, né? Se você já sabe qual é o nome do curso, você bota aqui. Agora, só coloca se tiver, porque às vezes acontece, você bota a necessidade e o título da ação é totalmente diferente da necessidade. Ah, mas eu não tenho, não sei exatamente qual é o nome do curso. Né? Então, não precisa, tanto é que não é obrigatório. A modalidade de ensino também não é obrigatório, mas você pode colocar, são opções. Se vai ser presencial, não, esse curso só tem presencial. Não, só tem a distância. Não, tem híbrido. Pode ser presencial e pode ser a distância. Vamos estar híbrido. Mas também lembrando que não é obrigatório. Não, eu não sei não agora qual é, então não precisa colocar. O público-alvo é obrigatório, mas são o quê? Ou são os técnicos administrativos, ou os docentes, ou os dois ao mesmo tempo, né? Então a gente pode botar docentes e técnicos administrativos. Aí vamos dizer que é um setor lá só de professor. Então, bota só docente. Ou só... Ah, não, esse curso é muito específico para técnico administrativo, só técnico administrativo. Ou então, bota os dois. Unidade, setores beneficiados. Aí tem as opções também. Ah, não. Oxente. Ele tirou de novo. Ah, meu Deus do céu. Ó, já deu. Ontem apareceu as unidades, administração, ensino, e aqui provavelmente não vai aparecer. Quer ver? Administração. Ah, apareceu aqui, ó. Eu vou até dizer a ele. Não, apareceu não. Apareceu não. Ontem não apareceu esse erro, é por isso que o sistema a gente tem que estar sempre testando, né? Apareceu aqui o que eu tinha botado, né? Administração, informática, são as unidades, né? Ensino. Então você chega, e eu vou até anotar aqui, porque eu vou mandar para ele que apareceu esse erro. Ontem estava normal, hoje já é na unidades setores. Unidades setores beneficiados. Mas aqui é para aparecer as opções, né? Quais são as unidades e setores beneficiados. Então, pode ser administrativo, não, ensino, e aí tem várias opções, aí você escolhe mais de uma. Aqui deu esse problema, e depois a gente dá uma olhada, eu vou pedir ao rapaz para consertar. Aí o tipo de incentivo não é obrigatório, aí você aqui, mas ele tem incentivo financeiro, afastamento para estudo, missão, tá vendo? Afastamento para estudo, afastamento para participar de programa de pós-graduação. Então, eu vou botar isso aqui. Pronto. Provavelmente ele não vai salvar, porque isso aqui está sem resposta. Carga horária. Se você tiver a carga horária, você bota. Se não tiver, também não precisa. O tipo de ação tem que dizer se vai ser uma ação gratuita, ação paga pelo demandante, então você vai pagar, não, eu vou fazer essa pós-graduação, vou pagar. Ou então, ação paga pelo instituto. Não, é o instituto que vai pagar através de um convênio e tal. Se for ação paga, você vai ter que botar o valor, né, da ação. Se não for, aí você bota ação gratuita. Porque aí tem que ter o planejamento. Mais ou menos é outra coisa. É uma previsão, como ele diz, tá vendo? Ah, não, mas eu não sei quanto é que vai ser gasto nessa, mas tem uma previsão, porque pode ser modificado. A previsão de término, né? Quando é que vai terminar a ação? Aí você coloca ou não, que não é obrigatório, e quantidade prevista de servidores. Foi aquilo que eu coloquei. Né? Aí houve uma discussão entre todo mundo e acabou definindo que essa necessidade, 10 servidores vão participar. Aí quem vai preencher, coloca aqui 10. 10 servidores. E aqui pode ser atendida por escola de governo própria. Aqui sempre é não. Aqui é sempre aqui. Meu órgão ou entidade não possui escola de governo, porque tem alguns
algumas entidades, porque não é só para instituto isso aí, que existe a sua própria escola de governo. A gente tem o ENAP, mas a ENAP não é nossa, né? Atende a todos. Então, a gente bota sempre meu órgão, entidade, não possui escola de governo própria. Dessa resposta aqui. E ação transversal, é transversal ou não transversal? A transversal é aquela que é genérica. Técnico, docente, servidor, em geral, pode fazer esse curso, esse evento. E a não transversal é quando é muito específico, tem uma área muito específica lá de informática, de computação, e aquele curso é muito específico para 2, 3 servidores. E não atende para mais ninguém. Não adianta eu querer fazer aquele curso porque não tem nada a ver com a área. É área específica, então é não transversal. Então, o transversal é para todos, não transversal é muito específico para a área específica. Vamos estar transversal. E, no final, deseja acrescentar outra informação a respeito, aí você coloca a informação que você achar necessário, ou então uma sugestão, alguma coisa nesse sentido. Ele não vai finalizar, né? Porque aqui a gente finalizaria o sistema, porque eu não respondi essa pergunta aqui e ele não tem opção, porque, na realidade, é para ter opção, né, que eu vou pedir para eles fazerem. Mas pronto, terminando aqui, a gente finaliza, não vai finalizar, e ele vai para aqui, ó. Deixa eu ver aqui, meus pedidos. Eu vou mostrar porque ontem eu já fiz isso. Aí vai aparecer todos os pedidos do ano passado, que o servidor, quem preencheu, fez. Esses estão aprovados porque foi do ano passado. E aqui os 2 que eu fiz ontem, né? Menos esse, porque não foi salvo, vai aparecer em análise, porque depois a gente vai analisar e vai, como é que se diz, compilar todas as informações. E pronto, encerrou. Né? O resto vai ser o quê? A CDCP, a DGP, vai compilar, vai homologar, vai mandar para o reitor homologa, devolve para a gente manda para o CIPEC. Deixa eu parar a apresentação. Todos já assinaram a lista de frequência? Como é que está aí? Agora vamos para as dúvidas, porque basicamente é isso, né? Esse formuláriozinho que eu mostrei, né, preenchendo, vocês têm aí na divulgação, tem ele, vocês podem baixar. E aí agora a gente está aberto para as perguntas, dúvidas, questionamentos. Essas apresentações, elas vão ficar salvas no site? Vai ficar, ele está gravando essa, porque todas vão ser a mesma coisa. Então, vou só gravar essa, as outras não vou precisar gravar, porque é a mesma coisa. Só se tiver alguma pergunta específica, a gente pode até gravar. Os slides de apresentação também vão ficar disponíveis? Os slides, eu posso até colocar também os slides de apresentação. Eu não pensei nisso, não, mas eu vou mandar para o Departamento de Comunicação, porque eles também, né, disponibilizam, né? Entendi. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu fico muito preocupado, porque ou eu não expliquei direito, ninguém entendeu nada, ou então a explicação foi tão boa que todo mundo entendeu tudo. Então, Edson, eu vou... Como é que se fala? Como é que eu... Porque para mim ficou estranho se esse preenchimento de cadastro, ele está no nível do servidor, ele está no nível da instituição, por exemplo, se é o coordenador que vai fazer. E no caso, se eu precisar fazer eu vou fazer um doutorado em outro estado, eu preciso de um afastamento. É esse sistema que eu vou seguir para poder preencher? Exatamente. Assim, na hora que você se reunir, né, vamos dizer, você é do Campo Marechal? Isso, Marechal. Marechal. Qual setor? Eu sou professora de língua portuguesa. Pronto. Então, vamos dizer, o departamento de ensino vai se reunir, né, ou vocês marcam um dia e vamos trabalhar quais são as necessidades daquela área. Aí você coloca a sua. Não, eu estou pretendendo no próximo ano me afastar para doutorado nessa área, né, que é a tua área, que a instituição vai precisar, né, de um aperfeiçoamento. Aí você já coloca, porque aí eles vão lá, né, não sei como é que vai ser, porque cada um vai ter a sua metodologia,
né? Ou então vai dizer, não, cada um, a gente vai escolher, vamos dizer, deu 10 necessidades, então cada um preenche uma necessidade e manda. Ou então não, vai escolher uma pessoa, vamos dizer as necessidades, e a pessoa vai lá e preenche o CIPAG aquelas necessidades. Para não acontecer, vamos dizer, você quer um doutorado, que área? Qual é a área do doutorado? Vamos dar um exemplo. A educação, por exemplo. Pronto, na área da educação, mas vamos dizer que é específico, vamos dizer educação de jovens adultos, né? Sim. Só que outra professora também vai precisar daquele doutorado. Aí pega, coloca também, como é que se diz? Aperfeiçoar na área de educação de jovem adulto, aí faz a necessidade. Aí outro professor faz a mesma necessidade. Aí não precisa, porque a partir do momento que uma pessoa colocou, né? Aí o interessante nesse caso, porque é interessante juntar com todo mundo, porque vamos dizer, apareceu 5 pessoas. Então, quem for preencher, naquela hora de quantidade de servidores, bota lá 5. 5 servidores que vão participar. Pronto, já está garantido. No próximo ano, quem for pedir, está lá a necessidade de quantos servidores vão participar. Mas existe uma porcentagem, né? Não é todo mundo que pede que pode, digamos assim. O campus tem uma quantidade mínima ou máxima de afastamento, ou não? Ou é geral no campus? Não, tem uma... para licença capacitação, tem, eu acho que para o afastamento também tem, mas é porque é por edital, né? Aí a pessoa tem que seguir aquele edital, porque agora tem edital para afastamento, e tem a quantidade, né? Mas, assim, até hoje eu não vi ter atingido quantidade, porque depende do campo, vamos dizer, tem aquela situação, vai ter professor substituto para substituir aquele servidor que está se afastando, né? Tem todo um... Mas, independente disso, é bom ter na necessidade, porque vai que aconteça que você consiga tudo e chega na hora, eita, não tem não no PDP. Não é que você não vai poder. Aí a coordenação solicita porque a gente tem janelas, né, durante o ano, do próximo ano, para a gente fazer modificações, atualizações de PDP. Mas são assim, para 3 em 3 meses, e eles demoram 30 dias para responder. Então, vamos dizer, você conseguiu, e você já daqui a vamos dizer, 15, 20 dias, já vai começar o curso. E você já precisa estar tudo ok. Não vai dar tempo, porque aí vai pedir autorização, né, para a gente mudar o PDP, a gente manda para o CIPEC o novo PDP, a atualização, para acrescentar mais uma necessidade, eles vão analisar, daqui a 30 dias eles podem responder. Eles podem responder antes? Pode. Mas ele tem 30 dias para responder se autoriza ou não aquela necessidade. Então, você pode perder. Então, se tem alguma, já discute e já coloca. Mesmo dizer, mas eu não tenho essa certeza se vou fazer. Mas é melhor contar, né? E colocar no PDP, porque caso apareça, já tem. Tá entendendo? Sim. A Francine levantou a mão. Diga aí. Oi, Edson, tudo bem? Então, maravilha. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida, pegando um pouco do que a Ana colocou, porque eu ainda permaneço na dúvida. Essa questão do cadastro. A gente, servidor, cada um, vai fazer aquela senha e tudo mais? Porque às vezes eu acho que é a gente e às vezes eu acho que é o chefe que vai reunir e dizer são quantos para cada área. E aí eu não estou ainda clara na cabeça se eu vou precisar fazer a minha senha e colocar as minhas necessidades, ou se a gente vai conversar, por exemplo, eu que sou da assistência estudantil, conversar com o DA, toda a equipe, e depois a chefe do DA vai lá e coloca, ela que faz assim, coloca lá as necessidades do coletivo. A gente deixou em aberto, Francine. Veja só, vai depender de cada metodologia. Cada servidor pode se cadastrar? Pode. Né? Não é assim, não é proibido, não. Vai ser um limite, não. Cada servidor pode se cadastrar? Pode. Agora, vai depender da metodologia de cada um. Quem é que cada um vai colocar a sua necessidade antes, porque antes tem que se reunir e ver, tem necessidade repetida? Não. Então, vamos dizer, tem 10 servidores. Então, se reuniram e apareceu 10 necessidades diferentes. Aí, decide, não, cada um vai preencher a necessidade, sua necessidade. São diferentes? Não, são 10 servidores, apareceu só 5 necessidades. Não precisa os 10 cadastrar necessidade, que só são 5. Elege uma pessoa e uma pessoa cadastra 5 necessidades, sem problema nenhum. Tá entendendo? Entendi. Aí uma outra dúvida. Diga, fale. A gente vai cadastrar absolutamente tudo, desde as coisas mais complexas, por exemplo, sair para um doutorado, um mestrado que leva mais tempo, até coisas mais simples, como ir para um congresso, é isso?
Porque agora, na pandemia, está mais difícil de pessoa sair para congresso, porque antes a gente fazia lá o requerimento, né, de participação no evento, mas eu vi lá que tinha workshop, simpósio, seminário, então, para as coisas mais simples também, se eu quiser ir para um congresso, sei lá, de assistentes sociais, que está planejado para acontecer a cada ano, final do ano. Aí eu já tenho que botar que eu quero ir para esse congresso agora, é isso? É aquela questão. Você viu que se atender aquela necessidade, você pode botar aqueles eventos todos. Você colocou a necessidade. Só que é como eu disse a você, eu quero fazer a necessidade na área de tecnologia e eu coloquei a necessidade. Só que quando eu fui colocar os cursos, aí apareceu, não, mas pode aparecer um workshop, pode aparecer um fórum, eu vou elencando. Porque aí, se aparecer, já está lá na necessidade. Porque, na realidade, o principal é a necessidade. O PDP tem que atender a necessidade. Só que é interessante aí você colocar, porque se aparecer um workshop naquela área que atenda aquela necessidade, você pode fazer, e já está colocado no PDP. Se eles estão colocando isso, porque provavelmente eles vão começar a exigir, não. Se não tiver no PDP o fórum, você não vai poder participar. Né? Por isso que eles estão abrindo essas janelas, né, para você colocar. Então, mas eu não sei se vai aparecer. Sim, mas é necessidade. Você já colocou a necessidade, mas se aparecer, você pega e coloca. Mas não, esse evento é só curso, não tem fórum, não tem workshop, não... Aí tudo bem, bota só curso. Não tem problema nenhum. Tá entendendo? São as possibilidades. Entendi. É melhor botar de uma forma mais geral, né? Que exato, em cima da necessidade, né? Porque o principal é a necessidade. Se você especificar a necessidade, como eu mostrei ali, né, atendendo aquelas perguntas, né? Pronto, está feito. O resto é complemento, que aí você vai só, como é que se diz? Colocando, aumentando a possibilidade. Não, essa necessidade pode ter um curso, pode ter um fórum, pode ter um workshop, então eu vou colocar. Né? Pode ter um treinamento, vou colocar também, uma oficina. Né? Tá entendendo? Entendi. Obrigada. E aí, gente? Alguma dúvida mais assim em relação ao preenchimento? Né? Provavelmente na próxima segunda-feira começa, né, o levantamento em si. Né? A gente vai divulgar o período dele. Por isso que é interessante quem já tem o material começar a sentar, conversar com os pares, né? Já discutir isso, preparar isso, né? Porque é pouco tempo, né? Até o dia 30 de setembro já tem que estar tudo pronto, a gente tem que estar enviando, a gente quer enviar antes do dia 30 de setembro, porque às vezes acontece, como vocês viram hoje, né? Ontem o sistema estava funcionando normalmente, todo. Hoje já deu como é que se diz? Um problema, que eu vou ter que ver com o pessoal para eles colocarem, porque ontem está tudo certo. Então, ninguém sabe, né? Então a gente não pode deixar para a última hora. Ô, Edson. Oi. Deise aqui do Campos Marechal. Diga aí, vocês vão estabelecer um prazo para os campos encaminhar? Eu sei que 30 de setembro é o tempo que vocês vão enviar para lá, né? Mas não, a gente vai. A gente está estudando o prazo, a gente vai colocar, divulgar, porque assim, depois daquele prazo a gente fecha, porque depois disso é que a gente tem que analisar o CIPAG Web. Então, a gente vai botar, vamos dizer, de 30 penso que eu não me lembro bem se é 30 a 10, não, é menos tempo. Eu acho que é 30 a 10, uma coisa assim. Mas a gente vai divulgar, né? E ele vai ficar aberto. Aí pronto, aí a pessoa vai preenchendo e a gente vai recebendo as informações. Quando chegar naquele período, a gente fecha, né? Aí ninguém pode mais preencher e a gente é que vai fazer a análise. Tá entendendo? Ok. Respondi? Sim. E aí, gente? Todo mundo assinou a lista de frequência? Não tem mais dúvidas, vocês? Nem questionamentos? Então, eu vou encerrar. Ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? Eu posso terminar a gravação, né? Então, eu vou encerrar a gravação, agradecer a todos a participação. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Vai ter à tarde, vamos dizer, às vezes aparece, né? Na hora não aparece a dúvida, e à tarde, eita, esqueci, pode entrar. De novo, mas não é meu campus à tarde. Não tem importância. Veja só deu 33 pessoas. Ele tem uma capacidade até 100, então pode participar. Né? Porque às vezes a gente lembra da pergunta depois. Já passou, não posso participar? Não, pode, tranquilo.
a gente só separou para também não ter problema de todo mundo ao mesmo tempo e não dá para todo mundo, certo? Então, fiquem à vontade, se quiserem participar, de convidar outras pessoas para participarem, certo? Mesmo que isso não seja do campo, olha, é interessante você participar para tirar sua dúvida. E aí a gente vai estar até, hoje é terça, quarta e quinta, seria a última apresentação, né, pela manhã. Certo, gente? Obrigado mais uma vez, vamos ter uma boa semana. Obrigada, Edson, um abraço. Agradeço a vocês todos. E vou terminar aqui a gravação. Interromper a gravação.